Vamos falar sobre a proibição da internet na Rússia? Esse tema, gente, tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Muita coisa aconteceu desde os últimos vídeos onde eu tratei sobre o fato de que na Rússia o Instagram é proibido, de que você precisa de VPN pra um monte de coisa. A situação está muito pior em 2026, principalmente em março, por conta do bloqueio da principal rede social dos russos, o Telegram. Bora lá que eu vou contar pra vocês tudo o que está acontecendo neste momento na internet russa, ou que não está acontecendo, né, porque não tem internet. Mas é isso, bora lá. Pra quem já acompanha o meu canal, sabe que não é de hoje que o governo russo vem limitando o acesso à internet na Rússia. Mas no começo da guerra, o que houve foi uma restrição de determinados aplicativos, por exemplo, Instagram, Facebook, que foi algo que doeu nos russos? Sim, foi algo que doeu. Principalmente quando veio o bloqueio do YouTube. Doeu, mas ele continua funcionando com VPN. Então, vamos dizer que o governo foi indo de pouquinho, tirando a liberdade de pouquinho, e assim o povo foi acostumando de pouquinho, entendeu? Não houve um bloqueio geral no momento que o Putin virou e falou: pronto, tá bloqueado toda a internet, vocês não vão mais ter nenhum acesso ao mundo fora da Rússia. Isso não aconteceu e muito provavelmente não vai acontecer, porque isso causaria uma revolta muito grande na população. Logo, o governo Putin foi muito inteligente de ir fazendo as coisas aos poucos, de ir comendo pelas beiradas. Então começou com o Instagram, depois foi para o YouTube, até o momento que em 2026 chegamos ao Telegram. Aí, meus queridos, a coisa ficou feia. Por quê? O Telegram, ele é o principal aplicativo dos russos, tanto para rede social, como para conversar entre amigos, como para negócios. Tudo acontece dentro desse bendito do Telegram. E junto com o bloqueio do Telegram, também está havendo um bloqueio da internet móvel na Rússia. Isso já tá desde o ano passado, desde quando eu estava na Rússia, já tinha esse problema. Eu cheguei a falar isso aqui para vocês no canal, de que você já não conseguia fazer o pagamento ali por Pix, né? Eu tenho Pix na Rússia, porque não tinha internet na rua. Você só conseguia fazer esse pagamento se você se conectasse a algum Wi-Fi. E nem todos os estabelecimentos tinham Wi-Fi. Então chegou um momento que a gente realmente tinha que andar com dinheiro vivo, uma coisa que a minha geração não tá acostumada. Entendeu? A minha geração, a gente já nasceu no Pix. Então, ficar com dinheiro na mão é complicado. Mas esse nem era o maior problema. Imagina como que você vai pegar um táxi. Tinha esse problema. Eu quase perdi o trem pra sair da Rússia, porque o táxi, eu não conseguia pegar táxi. Eu tava ali 20 minutos esperando um táxi. Porque pro motorista aceitar essa corrida, ele tinha que ter internet. Então ele tinha que voltar pra casa dele, pegar o Wi-Fi da casa dele, aceitar a corrida, ver o mapa da onde ele tinha que ir, fazer o screenshot daquilo, porque não ia funcionar o GPS enquanto ele estava na rua sem Wi-Fi, e chegar em você, e eu só ia saber se ele chegou na minha casa se eu estivesse usando Wi-Fi, porque se eu saísse na rua e estivesse com 4G, não teria 4G, meus queridos. E por que 4G? Porque você não tem 5G. É complicado, o 5G não chegou na Rússia. Então essa questão da internet já estava complicada. Só que esse problema com o 4G, com a internet móvel, ele estava chegando só nas regiões de fronteira com a Ucrânia, justamente porque o governo alegava que estava desligando a internet móvel para impedir que a Ucrânia conseguisse enviar mais drones para atacar essas regiões. O que não adiantou em porra nenhuma, porque eu estava em Kursk e mesmo sem internet, sem o 4G, tinha ataque de drone mesmo assim, né? Então, não muda muita coisa. Só que agora, esse bloqueio à internet móvel chegou a capitais, chegou a Moscou, chegou a São Petersburgo, cidades com milhões de habitantes, e habitantes esses que não estão acostumados a terem as suas vidas incomodadas, limitadas pelo governo. São pessoas que têm uma mente mais liberal, de dar muito valor à liberdade, por isso que eles moram nessas cidades onde você tem mais liberdade na Rússia do que em outras. E eles começaram a ter problemas com a internet. E aí, meus queridos, a internet não perdoa, né? Então, mesmo estando bloqueadas muitas redes sociais, ou quase todas as principais, TikTok, Instagram e etc., os blogueiros começaram a falar disso, né? Que não dava pra pegar táxi. Imagina uma cidade do tamanho de Moscou. Gente, pra vocês terem ideia, eu tava vendo isso esses dias. São Paulo tem mais ou menos 1.500 quilômetros quadrados, enquanto que Moscou tem 2.500 quilômetros quadrados. Vocês têm ideia? Não sei se vocês já foram pra São Paulo. São Paulo parece uma cidade interminável, né? Parece que não termina, você não chega no final da cidade. Moscou é
1.000 km² a mais que São Paulo. Então imagina uma cidade desse tamanho sem GPS. Sem uma internet móvel para você fazer um Pix ali. E aí, meus queridos, eu já tinha contado para vocês, quando eu tava falando sobre economia aqui nos últimos vídeos do canal, que nesse ano você teve um fechamento de muitos restaurantes na Rússia. E agora, meus queridos, o fechamento chegou não apenas para restaurantes, mas também para lojas. Porque muitas dessas lojas, esses pequenos comércios, viviam ali usando o Pix, o famoso Pix que a gente tem no Brasil, você também tem na Rússia. Muitos outros estabelecimentos também começaram a fechar ou a ter muitos problemas para conseguir trabalhar por conta de que não tinha internet. E agora, para vocês terem ideia, o nível de proibição de certos aplicativos chegou a, se você fizer uma publicidade dentro do Instagram, ou seja, se você, por exemplo, se você tem uma escola de dança numa cidade pequena e você paga para fazer uma publicidade de um post seu para atrair novos alunos, você pode sofrer um processo por estar usando uma rede extremista. Aí como que fica os pequenos negócios que precisam dessas publicidades dentro das redes sociais para existir? Porque assim, gente, existe o VK na Rússia, mas o VK tá mais morto do que o Facebook, para vocês terem ideia. Ninguém mais usa o VK. Agora, o governo Putin, para substituir o Telegram, né, agora que eles começaram a bloquear o Telegram, eles fizeram o aplicativo Max. Basicamente, o aplicativo que o governo pode ler todas as suas conversas. Não que não fosse possível que isso acontecesse no Telegram, mas era um pouco mais difícil. Agora, é muito óbvio. Só que a questão é que o Max, ele funciona muito mal. Porque assim, gente, se você é um governo autoritário e você quer que as pessoas, todo o país, use apenas um aplicativo que você controle, você precisa, ao menos, que esse aplicativo seja bom. E o Max não é bom. O Max tem 1 milhão de limitações que o Telegram não tem. O Max funciona mal, ele tem vários problemas técnicos mesmo, de você não conseguir formar os canais da mesma forma que você forma dentro do Telegram. Uma das publicidades do Max, né, que o governo pagou vários artistas para fazer a publicidade falando que o Max pega até na garagem, é uma mentira, o Max também não pega na garagem. Então não adianta nada você baixar o Max, porque você vai continuar sem internet para poder se comunicar. Ai, gente, eu tô falando rindo aqui, mas é uma risada assim de ódio, tá bom? Não é uma risada que, nossa, que engraçado, que cômico, vamos repetir isso no Brasil. Não, é uma tipo, meu Deus, que merda, que desgraça! Em pleno século XXI, as pessoas não têm internet na rua. Os estabelecimentos não conseguem fazer um pagamento de Pix, receber um Pix, se não tiver um Wi-Fi, entendeu? Os estabelecimentos não conseguem mais fazer publicidade na internet, porque vai ser ali acusado de extremismo. E essa questão do Max, desse aplicativo, gente, é muito complicado porque o governo começou a obrigar que servidores públicos instalassem o Max, que os grupos de alunos das escolas fossem criados no Max e que todo mundo tinha que ativar o Max. Tem até um vídeo que ficou viral de um cara que ele gravou uma conversa que ele estava tendo ali dentro da universidade, em que a diretora ou alguém ali que estava pedindo para que todo mundo baixasse o Max e começasse a usar o Max, virou e falou que, tipo, se vocês não usarem o Max, vocês vão ser expulsos da faculdade. E aí o cara ficou indignado. Aí ela percebeu que tava gravando, aí vieram os deputados falando, não, que isso não vai acontecer, e etc. Mas é uma coisa que é uma ordem que vem de cima. Então, lembra do que eu tinha falado no último vídeo do canal? Por que que a gente decidiu aceitar as ordens de cima, mesmo quando elas vão contra a nossa própria vida? Não sei, mas em algum momento as pessoas vão aceitando tudo que vem de cima. E há um ponto de que eles recebem a ordem que todos os seus estudantes têm que estar usando o Max. Então, esses professores, esses diretores, eles começam a usar todos os métodos possíveis para obrigar que todo mundo tenha o Max no celular, para que não sobre pro cu desse diretor, dessa professora, entendeu? Então, se criou, junto com essa proibição da internet na Rússia também, uma coisa que se criou foi uma alta censura, uma sensação de que você está sendo vigiado o tempo todo por qualquer pessoa e de que as paredes têm ouvidos. Você não pode falar com qualquer pessoa, você não pode falar de qualquer tema, nem sozinho, porque vai que alguém tá ouvindo do outro lado da parede e pode denunciar você.
Então, todo mundo tá com assim, entendeu? De medo. Logo, se você tem uma população com medo, as pessoas vão naturalmente cumprir as suas ordens. E assim acontecem essas coisas de, por exemplo, o diretor ameaçar que vai expulsar o aluno se ele não baixar o Max no celular. Então, é complicado, sabe? A que nível chegamos na Rússia. Mas voltando aqui sobre o Telegram, é um aplicativo essencial na vida dos russos e não só na vida privada, de você conversar com seus amigos, de você ver canais de blogueiros, etc., mas principalmente para negócios que estão sendo extremamente afetados dentro da economia atual russa por conta da guerra e por conta de todas essas restrições com redes sociais, com a internet. E, meus queridos, você pode pensar, por que o Putin está fazendo isso? Porque até faz sentido você, como um ditador, querer que as pessoas usem apenas um aplicativo que você controla. É mais ou menos isso que acontece com o WeChat na China. Só que, diferentemente do Max, o WeChat, ele nasceu de uma livre concorrência entre bons parênteses, mas antes dele se tornar o principal aplicativo para tudo, para a vida dentro da China, ele teve concorrentes, entendeu? Não aconteceu isso da China bloquear tudo, deixar todas as pessoas sem possibilidade de se comunicar e só depois veio com o WeChat de qualquer jeito e as pessoas que engolissem esse WeChat. Foi o contrário. Eles criaram vários aplicativos, o que as pessoas mais gostaram, eles pegaram, vamos fazer esse o oficial, né? E virou um aplicativo que todo mundo usa, não porque elas são obrigadas a usar, mas porque o aplicativo realmente é bom. Então o governo consegue ter o controle das pessoas através daquele aplicativo, sem obrigar as pessoas a baixarem esse aplicativo, porque elas baixaram porque o aplicativo realmente era bom. O que aconteceu na Rússia foi o contrário, eles tiraram todos os aplicativos bons e enfiaram qualquer um que eles fizeram lá rápido. E você pode pensar, por quê? Por quê? Por que eles fizeram igual na China? Bom, porque a China não está numa guerra no momento, então eles não têm esse prazo ali esgotando, sabe? Porque a cada ano que passa dessa guerra, vai piorando a economia, vai piorando as condições de vida dos russos e a paciência das pessoas vai acabando. Então, você não pode esperar para ter uma livre concorrência, ver qual é o melhor aplicativo para substituir o Telegram. Você tem que pegar, proibir tudo e lançar o seu do governo e obrigar todo mundo a baixar. Só que muitas pessoas da oposição acham que esse momento da restrição total ao Telegram, ele demorou muito para acontecer. Já vem se falando da proibição do Telegram desde o começo da guerra, mas demorou muito, ficou no vai e vem e acabou que o ano passado inteiro o Telegram foi o refúgio dos russos porque não tinha mais para onde ir só o Telegram. E agora já não tem mais o Telegram. E muitos russos de oposição acreditam que essa nova onda de restrições em 2026 esteja muito relacionada com uma possível mobilização de homens para a guerra na Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia está tendo muitas baixas, todo mundo sabe disso, embora ninguém tenha números oficiais, porque a Rússia não divulga números oficiais, mas só pelo fato que eles continuam tentando fazer mais e mais pessoas irem para a guerra através de contratos estrangeiros, estudantes, cara que acabou de terminar o ensino médio, eles já estão querendo fazer a cabeça para assinar contrato para ir para o exército. Então, isso tudo acaba indicando que o governo, mais cedo ou mais tarde, terá que fazer uma nova mobilização. Então, vendo que em 2026 mal começou e já está com todas essas restrições, tanto a internet móvel em Moscou, que era o lugar que se tinha muito medo de chegar a essas restrições por medo das pessoas se revoltarem, fazer algum tipo de manifestação, etc. A princípio, até o momento, as manifestações em relação à falta de internet, em relação ao Telegram, elas estão só nas redes sociais. Então, só blogueiro fazendo manifestação, não manifestação, mas fazendo piada. Eu cheguei até a postar nos meus stories um cara fazendo piada de como que é a vida atual em Moscou. Então, o cara, tipo, o estilo, a roupa estilosa como hoje em dia, mas ele usando o CD, ouvindo música no CD, porque eu, tipo, não tem internet pra você ouvir o streaming. Aí ele com mapa, ele não sabe pra onde ele abre um mapa, pega a caneta, circula pra onde ele vai. Então é mais ou menos assim que os russos estão se manifestando, né? Mas dentro do TikTok começou a ter muitos conteúdos gerados por inteligência artificial, convocando as pessoas para uma manifestação no dia 29 de março. Essa manifestação ocorreu?
Não, mas eu acho muito difícil que as pessoas fossem mesmo, e realmente ninguém foi, mas a polícia tava lá. Como que ninguém foi? Teve uma outra apreensão de pessoas, mas as pessoas estavam com muito medo de sair na rua. As pessoas têm muito medo de fazer manifestação na Rússia porque sabem muito bem como isso pode acabar. Mas, gente, chegou um nível essa situação com a internet e com a proibição de aplicativos essenciais para a economia do país, não só para a comunicação pessoal das pessoas, mas pessoal das pessoas é meio redundante, né? Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Aí vocês podem se perguntar como que essas pessoas conseguem postar ainda no Instagram, YouTube, etc. Ainda funciona com VPN, mas muitos VPNs agora em março começaram a sofrer muitos bloqueios e começaram a parar de funcionar. E se você quer ficar rico, é você criar um VPN para os russos. O meu marido, ele trabalha em uma startup de VPN e a gente conhece o dono, ele também mora aqui em Varsóvia. E para vocês terem ideia, no começo desse ano, ele tinha coisa de 100 mil pessoas que usavam o VPN dele. Já está em 300 mil. Sem ele fazer nenhuma publicidade nem nada, só simplesmente ele é um pouquinho famoso. Então é só ele falar ali no grupo de Telegram dele, tipo, gente, usem aqui o meu VPN. E pronto, as pessoas vão lá e pagam. É um VPN que é só pago, não tem a utilização grátis. E existe toda uma economia agora de VPNs, né? De empresas que lucram muito através desses bloqueios. E graças a Deus que essas empresas existem, gente, porque senão as pessoas não teriam menor comunicação com o mundo, né? Chegou um ponto que muitos russos estão realmente considerando imigrar para a Bielorrússia, porque a Bielorrússia, mesmo sendo uma ditadura, o Lukashenko não proibiu as redes sociais. Então você tem WhatsApp, Instagram, YouTube, tudo funciona sem VPN, mesmo sendo uma ditadura. Que, aliás, é muito interessante como ele conseguiu fazer isso, né, gente? Ele não precisou acabar com as redes, ele não precisou censurar as redes, considerar elas terroristas para continuar sendo o ditador do país por mais de 30 anos. Então, nesse ponto, vocês vão concordar comigo que o Lukashenko é um melhor ditador do que o Putin. Mas piadas à parte, né, gente? Porque não tem ditador bom, só tem o menos pior. Vamos dizer que o Lukashenko aqui, pelo menos em relação às redes sociais, ele é o menos pior. Mas em relação à repressão da última manifestação em 2020, durante a pandemia, e o que aconteceu com as pessoas que foram reprimidas, que foram para cadeia, ele acaba até sendo pior que o Putin em muitos casos. Mas não vamos aqui ficar competindo quem sofre mais, né? Se são os russos ou os bielorrussos, mas a questão é que muitos russos estão pensando em ir para a Bielorrússia por causa disso. Porque eles não precisam de visto para ir morar lá e eles podem usar a internet muito melhor. Vocês não têm essa questão toda da internet como você tem na Rússia. A que ponto chegamos? Essa foi a reação do meu marido. Ele falou: meu Deus, a que ponto chegamos que estamos imigrando para Bielorrússia porque lá as condições de vida são melhores. Então, gente, o que eu gostaria de avisar aqui para quem tem interesse em ir para a Rússia, está com uma viagem planejada para a Rússia, pense um pouco. Não tô falando para você não ir, tô falando para você pensar um pouco, porque assim, você chega lá, você vai ter todo um problema para conseguir um chip de celular, e mesmo com chip de celular, a internet móvel provavelmente não vai funcionar e todos os aplicativos não vão funcionar. Então, se você vai para a Rússia, já instala uns 3 VPNs pagos para você conseguir ter um mínimo de comunicação com seus parentes, com as pessoas que você conhece no Brasil, né? E boa sorte para você se você estiver com uma viagem marcada para a Rússia. Eu não iria, mas é isso. Eu gostaria muito de voltar para a Rússia, mas não para essa Rússia. Com certeza não para essa Rússia. Gente, é tanta coisa que tá piorando na Rússia. Vocês têm ideia? Esses dias eu tava vendo uma notícia sobre o renascimento dos grupos skinheads dentro da Rússia. Vocês têm ideia que o Putin, ele tá levando a Rússia para um novo anos 90? Eu tava até comentando isso com meu marido, que agora os anos 20 na Rússia como os anos 90 na Rússia depois da União Soviética. É chocante. Até skinhead começou a aparecer, gente. É complicado, complicado, complicado. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, gente, deixem aqui seu like, se inscrevam no canal e também deixem os seus comentários sobre toda essa situação. O que você faria se você vivesse na Rússia com todas essas restrições? Como você se sentiria? O que você pensaria? O que você gostaria de fazer na sua vida se você está limitado de todos os lados? Me digam aqui nos comentários o que vocês acham. Me sigam no Instagram pra gente ficar mais pertinho do outro. E é isso. Mua! Paca, paca.